Quero dizer assim para você que você mais amada, tá? Bom, amados, eu me chamo Mônica, sirvo no grupo de oração Imaculado Coração de Maria, que me faz cantar. Já quase me sinto sócia, né? Na realidade, eu sou daqui de Coqueiral, né? Então, eu acho que eu nasci um pouquinho antes do Sentinela. Então, me sinto verdadeiramente parte dessa família, amém? Amém. E nosso tema de hoje está lindo, né? O perfume de Cristo está em nossas vidas, testemunho que gera vida. E aí, eu normalmente, sempre que eu venho pregar aqui no Sentinela, eu vou para casa da minha mãe primeiro, porque a minha irmã mora aqui em Coqueiral, eu sou aqui de Coqueiral, e fico lá na casa da minha mãe, e depois eu venho para cá. Mas a minha mãe esses dias não está se sentindo muito bem. Eu disse, não vou não, porque eu sei que ela vai querer sair de casa. Falei, eu vim para a matriz, e sentei ali na matriz. Falei assim, daqui a pouco vai começar a adoração, né? Porque a minha comunidade de adoração toda quinta-feira, né? E sentei ali no Santíssimo, esqueci da vida, que meu irmão tadinho, deixei ele preso lá, não podia fazer nada, porque eu esqueci da vida dele do Santíssimo. E fiquei ali, fiquei, quando o irmão falava do silêncio, eu até postei na minha rede social como nós precisamos viver o silêncio de Deus. Como o mundo está barulhento hoje, né? E não nos faz verdadeiramente ouvir a Deus. E eu fiquei ali, não sou muito chegada a barulho de água, né? E ali na capela de lá tem aquela cachoeirinha ali rodando, né? Mas o Senhor foi acalmando o meu coração naquele momento e fala assim: é eu e você. É eu e você. Nós precisamos aprender a viver o silêncio de Deus, a ouvir a Deus, porque a gente só exala, a gente só fala, a gente só vive aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente experimenta. Teresa está vindo aí, uma mãe de primeira viagem, cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Eu só digo para você, minha irmã, no momento certo, você vai sentir essa oportunidade de forma tão profunda, que você vai dizer assim: eu já sei cuidar de cá, eu já sei fazer de tudo, porque é assim que é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos faz transbordar o amor e o cuidado. Quando a gente se abre por querer dele, quando a gente se abre por querer de Deus. E a nossa palavra está lá em 2 Coríntios 12, 14 a 17. Amém? Misericórdia? Amém. Então vamos ler a palavra. E a palavra diz assim: mas graças sejam dadas a Deus que nos concede triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo, entre os que salva e entre os que perdem. Para estes, na verdade, o odor da morte e que dá a morte. Para os primeiros, porém, o odor da vida que dá a vida. E qual homem capaz de tal obra? O que de fato nós somos, como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas que na sua integridade, tal como procede de Deus, que nos apregam em Cristo sob os olhares de Deus. O que é exalar o selo de perfume? O que é exalar a Deus? E quando estava lá na adoração, o Senhor me deu 2 visualizações. E ele é tão bom que quando saí da igreja, fui no Carame e eu encontrei exatamente a minha visualização. Primeiro, ele me dava uma flor. Ela naturalmente faz o que, gente? Realizar perfume. Não é isso? Ela nasce para isso, né? Para esse japonês, para nos dar uma cor e para exalar o seu cheiro. E ele me dizia também a suculenta. A suculenta tem flor? Não. Ela tem cheiro? Ela tem cheiro? E aí o Senhor dizia exatamente assim: muitas das vezes
nós estamos com essa florzinha aqui, exalando a presença de Deus. Amém? Mas muitas das vezes nós somos como uma suculenta, que aparentemente a gente não exala o cheiro de Deus, mas a gente transforma. Diferente dessa florzinha que precisa de uma semente, precisa de preparo de uma terra para produzir o seu cheiro, a suculenta, se você tirar um carinhozinho dela e plantar, ela vai nascer. Ela se transporta no amor e no cuidado de Deus por cada pétala que cai. Por cada pétala que cai. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos com essa florzinha aqui, tá vendo? Lindo aos olhos do mundo, nós estamos exalando o quê? A presença de Deus. Mas muitas vezes por dentro nós estamos destruídos. Exalar o cheiro de Deus, eu não preciso estar com essa flor, meus irmãos. Eu não preciso estar com essa flor, mas eu preciso estar na presença de Deus. Aí eu estava dentro da igreja, quando depois eu vi um cartazinho, que eu entrei no Instagram, e aí eu vi o cartaz, né? Providência de Deus, né? Mas ainda nós temos ainda essa percepção e essa construção para ter isso. Essa construção de que nós precisamos estar cheios, coloridos, cheios para exalar o amor de Deus. Eu aprendi ao longo da minha jornada, ao longo do meu caminho, que o caldo de cana, aquela primeira água que sai, ela é aguada. Ela é aguada. Qual é o melhor sabor da cana? Aquela que é o que? Espremida. Os nossos maiores testemunhos, eles não estão na alegria, eles estão na dor. O Senhor nos espreme e ali está o nosso testemunho. Ali a gente exala o verdadeiro cheiro de Deus. O verdadeiro cheiro de Deus, ele está ali. Não porque o Senhor nos odeia e fala assim, você vai dar testemunho, você vai sofrer. Não é isso, meus amados. Mas nós nascemos naturalmente com vazio. E esse vazio só é ocupado por Deus. E nós estamos procurando Deus nas coisas do mundo. Santo Agostinho já dizia que a vida inteira ele procurou Deus nas coisas do mundo. E num determinado momento ele parou e entendeu que Deus estava onde? Dentro dele. Ele está dentro de cada um de nós. Só que nós precisamos nos abrir a esse querer. Nós precisamos nos abrir para essa transformação. E quando eu li a palavra, a gente tem essa transformação dentro dessa palavra de 3 formas diferentes. Primeiro, eu preciso vivenciar o triunfo de Deus. Eu comecei dizendo que eu sou amada por Deus, não sou? Ele morreu por mim. Ele me ama incondicionalmente. Mediante os meus erros, mediante as minhas falhas, mediante os meus pecados. Todos os dias que eu não abro meu olho, eu estou me dizendo assim: minha filha amada por tu. Eu digo glória a Deus por isso. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu por você. Então você é amado incondicionalmente. E nós precisamos aprender a viver esse presente, que são presentes, gente. Quem é que morre por cada um de nós? Que derrama a sua última gota de sangue para eu ser feliz. Porque ele morreu para ser feliz. Eu nasci para ser vitoriosa. Você nasceu para ser vitoriosa. Por quê? Porque ele morreu para isso. Logo depois nós precisamos beber o perfume de Deus. O que é viver o perfume de Deus, meus amados? O que é exalar o perfume de Deus? É viver os mandamentos de Deus. É viver aquilo que Ele nos ensinou. É transformar o outro pelo nosso exemplo. Eu falei exatamente assim para ele, quando eu cheguei lá, que eu saí da igreja dele. Eu saí da igreja ali, já que eu olhei para ele assim, igreja vazia. Eu falei, irmão, você está aqui para a minha causa. Ele não necessariamente, meu Deus, e eu literalmente
Imagina se eu estivesse em outro lugar. Então nós somos testemunho pelos nossos exemplos, por onde a gente andar. Eu não preciso estar aqui no púlpito para ser transformado, para ser perfume, para ser exemplo de Deus. Eu posso estar simplesmente varrendo a igreja. Eu posso estar na rua vendo o mendigo ali eu estou sendo exemplo. Eu estou sendo canal de Deus. Nós precisamos ser canal de Deus não nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. A palavra já nos diz: o que minha mão direita faz, a mão esquerda não pode saber. Porque Deus quer as pequenas coisas. Ele não nos quer vir engrandecendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele quer as pequenas coisas. Ele quer o nosso testemunho. Ele quer a nossa transformação. E por último, precisamos viver a palavra que a gente prega. E viver a palavra que a gente prega, gente, não significa que meu irmão tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. Se ele entendeu e vai seguir, não me cabe. Não me cabe. Porque eu preciso fazer o meu melhor. E aí eu vi a Marina, continuou e falou assim: gente, a igreja está vazia. E eu, como coordenadora, passei por esse processo. A igreja está vazia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos orar por quem está aqui. Mas eu não posso me entristecer, porque tem gente aqui. Tem fruto aqui. Você é um fruto, você é um fruto, você é um fruto. Eu tenho que me enaltecer. Eu tenho que ficar feliz. Que ministério de música lindo. Eles tocando na adoração da minha igreja estava lotada, porque tinha ânimo, tinha alegria. A minha alegria não pode ser uma multidão, não, gente. A minha alegria tem que ser na simplicidade. Se tem eu vou cantar da melhor forma que tem. Isso é o estilo de Deus. O meu grupo de oração era muito cheio antes da pandemia. Eu assumi, depois que eu assumi, 15 dias depois de toda a pandemia, que todos os meus servos foram embora. Todos. Eu ia para a igreja sozinha. Sozinha. E continuei lutando. A comunidade dizia: fecha, não tem ninguém. Eu falei: eu não vou fechar. Eu não vou fechar. Eu não vou fechar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. E eu ia. Aí aparecia um. Aí apareceu outro. A meu grupo dessa mulher não está lotado, mas os que estão lá têm fé. Eles acreditam no poder e no amor de Deus, têm fidelidade. E aí o Senhor começava a descer no meu coração: eu quero a igreja cheia, eu quero fiéis, eu quero que aqueles que acreditam, que vão exalar o meu cheiro. Porque nós precisamos ser essa transformação. Eu não posso ser simplesmente uma flor linda que não exala o cheiro. Eu preciso ser aquilo como uma suculenta, que muitas vezes eu não tenho aquilo. Ela não tem cheiro de nada. Mas se eu despedaçar um galinho aqui, ela vai nascer de novo. Ela vai transbordar nesse cheiro de Deus. E eu até peguei uma florzinha, que ela, inclusive essa aqui foi exatamente isso. Ela tem uma mãe, um galinho caiu e nasceu outra. E nós precisamos ser assim, nos despedaçar, nos desgastar, mas aos pés da cruz, não é nas coisas do mundo. Servir a Deus, meus irmãos, não é florir, não é viver só a graça de Deus, é viver da dor, é viver do sofrimento. Eu costumo dizer muito para minhas ovelhinhas e sem nada, eu falo assim: gente, olha só, eu não vou mentir para vocês. Vocês vão ser desgastados. Porque se Jesus, que é Jesus, olha a via sacra,
A transformação acontece quando o Senhor começa a tirar as coisas. Não tem uma casa bem arrumada? Alguém já veio fazer uma faxina sem tirar tudo do lugar? Se tem, me avisa. Se tem, a pessoa me avisa. Porque o Senhor, Ele vai transformar. Ele quer assim, eu quero que vocês olhem meu cheiro, mas tem podridão ali. Tem coisa podre ali. E eu vou tirar. Porque Ele quer que você exale. Você nasceu para santidade. Você não nasceu do pecado. Você não nasceu do pecado. Você não foi um erro. Você foi o maior servo de Deus. O maior servo de Deus que você. Ele sonhou com você. O jeitinho que você é. Já vai dizer assim, não, mas eu podia ser mais bonitinho. Eu podia ser mais baixinho, podia ser mais magrinho. Não. Ele sonha exatamente com você. E o Mateus ontem quando me mandou uma mensagem, né, perguntando, né, se tinha uma promoção. E eu estava naquele exato momento com a Bíblia na mão. E quando você me mandou a mensagem, o Senhor falou assim, você já sabe o testemunho que você tem que dar. Eu falei, eita glória! E aí quando ele começou o grupo de oração, começou falando, eu falei, nossa, a confirmação de tudo. De tudo aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração. Não quero que vocês chorem, mas eu quero que vocês se alegrem com a glória de Deus. Há exatamente 13 anos atrás, 14 anos atrás, eu tenho 2 filhos. Na realidade, eu tenho 13 filhos. 13 filhos. Há 13 anos eu falei para o meu marido, eu falei assim, amor, está na hora de a gente ter outro filho. Nosso filho está muito sozinho, né? Não ter outro. Aí ele falou assim comigo, aí começar tudo de novo. Depois ele falou exatamente assim comigo, bom, se com Pedro você demorou 1 ano para engravidar, do segundo vai ser 2 anos, você vai mudar de idade para lá. Não é assim? Homem é prático, né? E aí essa conversa foi no Natal, quando deu fevereiro para março, eu mostrou grávida. Ele, como assim? Filho, quando Deus manda, Ele manda. E é uma gravidez que não é que não me trazia alegria, mas algo me incomodava naquela gestação. E eu sou neurótica, né? Como toda mulher, né? Imagino você, né? Fazendo a ultrassom, quer fazer uma coisa por mês. Eu tinha 2 médicos. Então, a cada 15 dias eu estava fazendo um exame e estava no médico. E aquela gravidez me incomodava muito. E na época eu participava do grupo de oração Leonardo do Judá, no centro de Vila Velha, porque eu trabalhava em Vila Velha. Como eu sou professora, toda vez que fazia o horário, dizia o quê? Na terça-feira, que era o dia do grupo, não me coloca aula, porque era o momento que eu tinha de viver. E ia para o grupo, e mesmo assim as pessoas, o que é que reza? Eu era a primeira, tá? Não é? Porque até então eu não servia, eu só ia para o grupo de oração. E aí, um belo dia, eu sou professora naquele ano, eu tinha 7 turmas, não era número de mentiroso, tá, gente? Eu tinha 7 turmas. E Gabriel ia nascer em novembro, e eu não ia renovar o meu semestre. Então, no semestre anterior, os meninos fizeram uma luna, eu ganhei guarda-roupa de fralda. Eita glória! E aí, quando deu no iníciozinho de agosto, eu senti minha barriga muito dura. Fui no médico, não, é normal, né? Mas mulher, sem sentido, vai fazer sentido. É o Espírito Santo falou, vai em outro médico. E eu cheguei em casa, né, com meu marido, né? Ele, amanhã de manhã a gente vai no médico. Estou lá sentada, acabei de sair do banho e senti como se tivesse uma gordura que me mandou no meu pé. Chegar a frisar, o que foi? Nossa, parece que era gordura do meu pé, uma gota de sangue. Daí aconteceu todo o processo, fui para o hospital, a médica que me atendeu, eu falei, essa criança vai morrer, tá? Simples, direta e objetiva. Eu falei, você não sabe o que é possível? Como é que você me fala isso? Fiquei 15 dias internada, eu estava com 6 para 7 meses, e nesse período apareceu um anjo na minha vida, uma médica que me falou assim, Mônica, só fiquei 50% de chance de viver. Mas quando
cuidar de Nossa Senhora. Mas você não sai cortada desse hospital. Eu só vou te cortar se eu tiver 100% de certeza que você vai sair com seus filhos dos braços. 5 dias depois disso, eu tive uma hemorragia muito grave e eu fui para o centro cirúrgico. Ela me tirou do centro cirúrgico e falou: a gente tem muita coisa para fazer. No dia 11 de setembro, dia de Santa Clara, 11 de agosto, dia de Santa Clara, eu já acordei com muita dor. E eu já entendi que ali naquele dia Gabriel iria nascer. E a minha mãe estava comigo e eu não vou contar com a minha mãe, né? Fiquei o dia inteiro assistindo contação ali, minha mãe do meu lado, e quando ela ia no banheiro eu dizia: pelo amor de Deus, me dá um remédio para aguentar de dor. E Gabriel nasceu 22 horas e 55 minutos de parto normal. Gabriel apareceu 10 minutos depois que morreu. Só que antes disso, no meu processo de parto normal, eu tenho as veias muito fininhas. A enfermeira errou a minha veia. Quando eu estou lá naquele momento de dor, que eu olho para o lado, meu braço estava enorme, desmaiei. Nesse desmaio, eu vi uma criança no centro cirúrgico. E no final, uma mulher estendendo a mão para mim. Eu falei: vou te dar. Acordei de novo, passando muito mal. Pouco tempo depois, desfaleci de novo. E aí eu vi, de fato, novamente, uma criança no centro cirúrgico. No final, eu vi a Nossa Senhora das Graças. Ali eu entendi que Gabriel não era meu. Eu tinha que entregar para Nossa Senhora. E ali eu entreguei Gabriel para Nossa Senhora, porque eu entendi que ele não era meu. E naquele momento, eu tive uma conversa com Nossa Senhora, onde ela me fez um pedido e me fez uma promessa. Primeiro pedido: Gabriel não é seu, então não quero que você veja. Uma promessa: algo que você pediu, o Senhor, meu filho vai te dar. E assim eu fiz. Eu tive parto na Unimed. A Unimed tem 5 assistentes sociais. As 5 assistentes sociais foram no meu quarto. Eu falei: eu não vou ver. Ele não viu. E não viu. Enterramos o Gabriel. E nesse processo eu descobri que eu tinha minoma. E todos os médicos diziam: você não pode mais engravidar, porque vai acontecer a mesma coisa. E eu falei: o quê? Não vou mais engravidar. Coloquei adesivo, fiz o mundo e o fundo para não engravidar. Quase greve, né? Mas quando Deus faz a obra, Ele faz. Fui para Curitiba com várias colegas, né? No meio da parada apareceu uma mulher assim: você vai grávida de quantos meses? Estava mais magra do que ela. Eu não. Eu disse: ela está me chamando gorda? E quando eu voltei de Curitiba, eu voltei passando muito mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Fiquei 15 dias passando mal, fazendo teste, um monte de coisa, não tinha nada. Um belo dia eu falei: não, eu tenho que descobrir o que eu tenho, porque eu estava com uma doença grave. Fiz exame, estava grávida. Imagina o desespero. E isso tinha 7 meses que Gabriel tinha falecido. Então estava muito fresco na minha mente aquele processo. Com quantos meses eu estava? 4 meses. Mariamente, ela foi gerada em cima dos úteros por honra e glória do Senhor. Em todo momento, quando eu enterrei Gabriel, eu consolava os meus amigos, porque eu entendi que Gabriel foi um projeto de Deus. Ele não era para mim. Ele tinha o projeto dele, que até hoje eu não entendo, mas ele tinha o projeto dele. E mãe, de vez em quando, tem uma doideira, eu arrumei que fui e não fiquei em casa, voltei a trabalhar. Porque eu falei: o que eu vou fazer em casa sem um filho, com o quarto todo montado? Voltei a trabalhar. Eu cheguei na sala, eu sou professor, na sala do professor, cheguei, consolando todo mundo. Falei: gente, é projeto de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Uma pessoa falou assim, quando eu saí: claro que o senhor matou o filho dela. Ela está aqui rindo e brincando.
os projetos de Deus, sabe o que é alegria no Senhor. Como eu falei com vocês, eu tenho 13 filhos, eu passei por todos os processos de maternidade. Tive aborto espontâneo, teve aborto no processo que eu tive que fazer indução de parto. E tenho 2 filhos lindos, um de 21 e um de 12 anos. Sou uma pessoa triste? Não. Se alguém me perguntasse assim hoje, eu falei isso com os meus alunos desse dia: Mônica, o que você tirava da sua vida hoje que te fez dor? Jamais tiraria o meu processo com Gabriel. Porque o meu processo de Gabriel fez tantas mães reviverem a sua maternidade. Porque esse testemunho, a pessoa diz o seguinte: o filho não é seu, Tereza, é filho de Deus. Em algum momento a gente vai devolver esse filho para Deus. Ou a gente vai estar em vida para devolver, como eu devolvi o meu Gabriel, ou a gente vai estar no céu devolvendo para Deus. Ele não é nosso, nós temos que cuidar da maior preciosidade do mundo. Nós mulheres somos, por essência, perfumes de Deus. Por essência. Ele nos fez para isso, para a maternidade. E essa maternidade muitas vezes não é de útero, ela é de coração, ela é de adoção, ela é como madrinha. E quando ele falava no início da discussão, eu falei: gente, olha como o Senhor vai trabalhando. Porque nós precisamos exalar. E muitas das vezes não vai ser na alegria, meus irmãos, vai ser na dor. E o mundo está todo mundo dizendo o quê? Ela mereceu aquilo porque ela está feliz, porque ela está dando glória a Deus. Porque o mundo, ele só quer viver a alegria, não quer viver a dor e o sofrimento. O mundo quer as coisas fáceis, e as coisas de Deus não são fáceis, meus irmãos. Eu estava falando que na semana passada eu estava assistindo um vídeo de um sujeito numa determinada congregação, que ele chegava para uma mulher e dizia assim: você não pode viajar, porque o Senhor está me revelando que o seu filho vai morrer e você vai ser culpada. Você via pânico naquela mulher, e você via o povo inteiro naqueles fazendo assim: reza para mim também, o Senhor tem para dizer para mim também. Essa palavra diz que nós temos que ter responsabilidade de falar do amor de Deus. Temos que ter comprometimento de falar a palavra de Deus. Eu não posso transformar a palavra de Deus naquilo que eu quero. Eu tenho que falar aquilo que está na palavra. Você gostando ou não, você concordando ou não. Porque a mesma passagem que salvou o povo do Egito, ela matou muita gente também. A palavra é a mesma. Só que você decide que você vai seguir. Se você vai seguir o amor, ou você vai seguir a dor. A dor, muitas das vezes, nos leva à morte. A morte espiritual. Mas viver a palavra de Deus na sua essência é até sentir dor, mas é sentir alegria quando eu tenho minha filha. Talvez se eu tivesse seguido aquilo que Nossa Senhora me falou, eu seria como eu tive uma mãe que, quando perdeu a filha dela, todos os dias as pessoas encontravam ela dentro do cemitério dormindo em cima da cama da filha dela, porque ela não aceitava, porque ela não queria entender qual projeto o Senhor tinha na vida dela. Porque nós precisamos entender o amor de Deus, nem sempre nos vai dar flores. Muitas das vezes vai nos dar aqui, olha, a gente vai esperar, vai dar flor, vai dar flor, vai dar flor. Mas ela está dando semente, ela está frutificando. E nós estamos exalando o perfume de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero propor hoje, e eu por isso o motivo que eu pedi atenção, que a gente peça essa transformação por meio de um batismo, por meio de um renovo, por meio, sabe, de um refrigério. Porque quantos de nós não precisamos e pedir o batismo, meus irmãos?
pedir esse renovo, essa força. Não é só um grupo de oração, não. Não é só eu que estou conduzindo, ou sou o Dino que está conduzindo, mas dentro da nossa casa. Pedir que o Espírito Santo venha nos renovar, venha nos fazer transbordar o amor, transformar a graça, transformar essa misericórdia. Vem Espírito Deus, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar, livra-me de todo mal. Eu quero anunciar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Transportarei